esterilizar esses equipamentos, né? Então tem um tempo específico para esterilizar, não é simplesmente jogar lá 2 minutos e tirar, tá? E lembrando aí que o que mata, o que vai inativar essas células, né, ou partículas virais, por exemplo, que possam causar dano na nossa saúde, é a temperatura elevada, não é a temperatura baixa, tá? E muita gente acredita que é só colocar na geladeira ou no refrigerador que você matou. Você vai, né, de fato, matar muitas células, mas sempre vai ter alguma ali que pode estar resistente, tá? Lembrando que a gente teve uma aula aí, vocês já estudaram também, e isso provavelmente é muito fácil, a chance muito grande de cair em prova, não sei se na 1 ou na 2, é o processo que as bactérias chamam que é a esporulação, né? Que é o mecanismo de resistência dela. Tá? Isso aí cai em prova, pode cair na 2 e nem se fala. É a formação de esporos, né? Das bactérias. A gente tem os esporos dos fungos e os esporos das bactérias, estão lembrados? Das bactérias, ela tem a função de resistência, né? Tem uma situação ruim, a bactéria que tem essa capacidade, né, de criar um esporo, ela é uma bactéria mais resistente, né? Ela pode ser um fator de virulência maior comparado a uma outra que não forma um esporo, né? E aí, é como se fosse um urso hibernando, né? Chega o inverno, o urso vai lá, hiberna e fica quietinho. Quando volta o verão, né, aí ele já consegue sair, já consumiu toda a energia que ele acumulou no verão, que ele comeu, e agora ele já consegue sair. A bactéria é a mesma coisa, ela esporula, e aí quando a situação estiver boa de novo, ela vai voltar à vida, ou seja, ela não forma uma nova bactéria, é a mesma bactéria. Então o tal do antibiótico fez aqui, por exemplo, né? O antibiótico pode ter um exemplo, né, que a gente pode causar esse processo de esporulação da bactéria, ou então a gente seleciona, né, geralmente o que mais acontece é dessa forma, a gente seleciona as mais resistentes, né? Opa, tem 10 milhões de bactérias dentro do meu corpo causando uma doença. Eu vou lá, seleciono só 30. Ou só as 30. Por quê? Porque o antibiótico não foi eficiente? Não foi eficiente para conseguir matar essas 30. Essas 30 que ficaram, elas vão se reproduzir e formam uma nova população. Ou seja, precisa de uma dose maior com um outro antibiótico. Porque cria uma resistência com aquele de antes? Isso, essa resistência, na verdade, é as bactérias que vão criar resistência contra aquele antibiótico, né? Aí elas criaram a resistência e você precisa de tomar um outro, né? A gente fala da resistência em relação a elas. Mas o antibiótico pode reduzir a esporulação da bactéria? Dependendo da situação, até que poderia, se ela achar que é uma situação adversa, mas geralmente dentro do nosso corpo ele vai fazer mais a seleção. Tá? Dentro do nosso corpo ele faz mais a seleção. A esporulação é bem rápido de acontecer. Nem consideraria muito esse ponto, não. Então a gente tem instituições de incêndios autoclave. Então, esses são exemplos de EPCs. Alguém tem alguma dúvida aí? Não? E aí nas bactérias, vocês estudaram comigo, vocês viram a segunda aula. Então assim que vocês viram a primeira aula, que é a forma das bactérias, né, os constituintes dela e tudo mais. Aí amanhã ela vai passar isso para vocês na revisão dela, tá? Mas lembrando aí, a gente tem vários constituintes aí das bactérias, né, que formam aí, além da membrana celular que está nas nossas células, ela também vai ter o que? A parede celular, né, que ela vai dar uma conformação maior ainda para a bactéria, a célula vai ficar mais rígida, uma proteção para ela, para que evite aí que ela ocorra a lise, né? Nós temos aí as bactérias, então são seres procariontes, ou seja, o núcleo deles não é verdadeiro, né? Quando eu falo que o núcleo não é verdadeiro, está relacionado a quê? Ela não tem um núcleo verdadeiro. Ela não tem a membrana que envolve esse material genético dela, né? Então a gente vê que o material genético está tudo disperso lá no citoplasma, né? Não está delimitado numa área com uma membrana, né, protegendo ele, né? A gente tem alguns constituintes, assim, que vai falar com vocês lá sobre a cápsula, né, por exemplo, que está externamente, o flagelo, as fímbrias, né, piliofímbrias, que são estruturas interessantes aí para as bactérias que podem apresentar, logicamente, essas aí são estruturas
que elas vão falar assim como se fosse um acessório, tá? Entre aspas, um acessório. Quando eu falo acessório é o seguinte, não é que a bactéria ela resolve ter aquilo ali, ela já tem da espécie dela, tá? Então pode ser que tenha uma espécie que ela tem fibras, tem outras que só tem flagelo, um flagelo, tem outros que tem 2, 3 flagelos, tem uns que não tem flagelo nenhum, né? Então vai variar de uma espécie para outra, como se fosse um acessório. E caso ela tenha isso, vai ser um diferencial para ela, tá? Por exemplo, a fibra, elas é como se fosse pelinhos, né? Pelinhos que estão ali nas bactérias, a gente vai passando ali dentro do seu corpo, trato digestivo, ela segura ali, aquelas fibras, por exemplo. Ou seja, é um fator de virulência para ela. A bactéria que tem isso, ela é mais virulenta do que uma que não tem. Tá? Aí, por exemplo, estou fazendo higienização lá do equipamento, né? Lá de odontológico, do médico, alguma coisa que eu trabalho lá no hospital, eu higienizo e está tendo infecção, está tendo contaminação. Por quê? Porque muitas vezes você está esterilizando, está passando algum produto, mas está passando aquele mesmo produto há 3 anos, 4 anos. Você não faz uma rotação de produtos, né? A gente tem que rotacionar os produtos para naturezas diferentes, né? Eu até dei exemplo para vocês. Você não deve limpar o seu banheiro sempre com o mesmo produto a vida toda. Muda, compra de outra marca, né? Vem de outra natureza, para que você consiga ir eliminando ali, né, com mais eficiente aquelas bactérias. E se tiver 2 produtos, melhor ainda. Uma semana você usa um, na outra semana você usa outro. Aí você vai revezando aí para poder ter essa situação. Eu geralmente eu faço isso. Eu tenho que revezar para poder, exatamente, porque ter banheiro no quarto, aí você imagina, a contaminação chega mais fácil ainda no quarto, né? É bonito, mas é perigoso, né? Aí ela vai falar com vocês aí, a cápsula também é uma outra característica importante. Então ela vai falar, não vou entrar muito nesse ponto não, só fiz uma revisão aqui agora e com ela amanhã ela vai aprofundar com vocês, tá? Uma membrana nuclear, isso, a gente chama carioteca. Isso mesmo. A diferença dela para a membrana plasmática é que ela é mais porosa, né? Porque pensa assim, ó. Exatamente. Ela vai precisar de fazer a replicação, produzir uma proteína, ela vai precisar de sair algo do núcleo dela, os ribossomos, né? Se transportarem ele facilmente, para poder produzir uma proteína, para produzir outros constituintes. Então, a membrana carioteca ela é bem mais porosa, comparada com a membrana plasmática. Tem poros, mas bem menos, né? Porque ela não pode ser totalmente porosa, porque senão a gente perde muita coisa. Tá? Então ela vai entrar nesse ponto lá com vocês, então eu vou entrar com vocês sobre a nutrição bacteriana. Então a gente tem aí vários meios de culturas que a gente utiliza para cultivar bactérias. A gente vai, se não me falha a memória, a gente vai ter uma aula só de meio de cultura. Acho que vai ter, não quero olhar no cronograma, mas geralmente tem sim, a gente aborda esses meios de cultura. Mas aí a gente já viu, né, durante as aulas, por exemplo, a gente tem o PCA, o HRH, que a gente vai estudar aí também com calma. São meios de cultura que vão conter lá o quê? Os nutrientes para a gente conseguir, né, imitar o ambiente onde as bactérias vivem. Tá? É difícil a gente fazer isso, né? Mas, por exemplo, pode ser que tenha uma bactéria que ela vive lá no fígado. Então, se ela vive no nosso fígado, ela tem uma tendência de querer o quê? Alimentos mais ricos em proteínas. Né? Então, eu vou ter um meio de cultura mais rico em proteína, para tentar cultivar em laboratório. Né? Então, a gente vai ver que as bactérias, cada uma vai ter um nutriente específico ali que ela necessita para conseguir crescer. Né? A gente falou de reação, que a gente chama de reação anabólica e reação catabólica. A reação anabólica seria o quê? O fato de eu ir lá, né? Daqui a pouco vocês vão fazer um intervalo, muitos de vocês vão se alimentar. Então vocês vão fazer essa reação anabólica, tá? Vocês vão lá, vão pegar o alimento, vão comer. Logicamente você vai degradá-lo, né? Vai digeri-lo e aí depois você vai absorvê-lo. Depois que você absorvê-lo, você vai estocá-lo no seu corpo. Né? Você vai estocar nas suas células. Para quê? Para que você depois produza moléculas mais complexas, né, dentro do seu corpo. E aí quando você for, né, igual vocês estão aqui agora, fazendo o quê? Uma reação catabólica. Vocês já se alimentaram ao longo do dia e agora vocês estão quebrando essas moléculas, por exemplo, né,
para liberar energia, né? Para vocês estarem acordados, estarem me olhando, né? Tentando assimilar essas informações, né? Para a prova que vocês vão ter lá, ó, tem que guardar isso aí. Né? Então tudo que vocês estão fazendo é uma reação metabólica. Né? E aí vocês vão degradados em várias moléculas simples. Né? Por exemplo, CO2, né? Que vocês estão aí eliminando, ela é glicose. Quando você pega a glicose e quebra ela, o açúcar que está no seu corpo, você libera, por exemplo, CO2 na forma gasosa. Tá? Então, para que ocorra a nutrição bacteriana, ela precisa de alguns elementos. A gente chama de macronutrientes, micronutrientes e os que a gente chama de fatores de crescimento. Sem esses três, a bactéria não consegue crescer. Tá? Então, a gente precisa desses três elementos. Então, a gente até discutiu isso na aula, fez até uma perguntinha, não sei se vocês estão lembrados. Eu perguntei para vocês responderem o que seria um macro, o que seria um micronutriente. Sabe qual que é a diferença? Vocês estão lembrados disso? O que caracteriza um macro e um micronutriente? Não é para dar exemplo, não. O que significa chamá-lo de macronutriente ou chamá-lo de micro? Tamanho? O que mais? Mais alguém não? Todos concordam no tamanho? Então, olha só, essa palavra geralmente ela te joga no buraco, justamente por isso. Quando a gente fala que é macro, a gente pensa grandão, muita coisa. E macro, né, pequenininho, né, nutriente pequenininho. Então, ela te joga no buraco por isso. Na verdade, não é em relação ao tamanho, e sim a quantidade. Tá? Por exemplo, eu preciso, para que eu consiga fazer uma atividade, por exemplo, eu preciso de 12 partes de carbono e 0,1 de zinco. Tá? Ou seja, o carbono é um macro, eu preciso de muita coisa de carbono, e o zinco eu preciso só um tiquinho, um pouquinho. Né? Então ele é um micronutriente. Ficou claro para vocês? Então o macro eu preciso de uma quantidade muito grande. Tá? E o micro eu preciso de pouca quantidade. Tá? Não tem que ficar decorando todos eles não, porque nem eu sei. Mas a gente tem aqui alguns exemplos aí, tá? O carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Os macros é mais fácil de gravar, porque geralmente são elementos que a gente vê aí, muitas vezes constituintes da nossa célula, né? O próprio CO2, né, que a gente elimina, então a gente precisou guardá-lo, né? Então, na forma aí de glicose. Por exemplo, glucose, outros elementos aí. Potássio, cálcio, né? O cálcio está no leite que a gente bebe, por exemplo, né? E aí a gente tem os micro, né? Que são aí, ó, manganês, cobalto, zinco, cobre, molibdênio, cromo, níquel, selênio, tudo, tá? Então isso aí a gente está falando aí de bactérias, que não vai variar muito também para nossa espécie também muito não, tá? A gente vê que todos os seres vivos aí, eles têm a mesma tendência de se alimentarem na mesma proporção de alguns elementos e logicamente eles vão ter uma preferência, né, de um para outro, né? Por exemplo, as bactérias. Nós temos bactérias que são só aquelas que a gente chama de saprófitas, né? Que elas vão decompor a matéria orgânica. E a gente tem algumas que elas vivem em algumas situações bem adversas, né? Muito rica em enxofre, muito rica em metal pesado. Ou seja, elas conseguem viver naquele ambiente ali, metabolizam aquilo ali e vive bem. Ela não precisa de muito carbono, não precisa de muitos outros. A quantidade sendo um pouquinho menor ali para ela, tá bom, né? Então varia ali de uma espécie, logicamente, de uma espécie para outra. Tá? E aí os fatores de crescimento já são três aí, são três grupos que a gente vai ter. A gente tem que ser de micronutriente, macronutriente e fatores de crescimento. Macro, micro tem vários, né? E os fatores de crescimento nós temos aminoácidos, purinas e pirimidinas e as vitaminas. Tá? Então são esses elementos aí. Sem eles as bactérias não irão crescer. Nós tratamos aí, falando rapidamente, para não é o nosso objetivo da nossa matéria, mas lembrá-los aí que a gente tem bactérias que podem ter diferentes processos de respiração. A gente pode ter uma bactéria que ela é aeróbica, né, como nós. Nós podemos ter bactérias anaeróbicas, ou seja, elas não necessitam do oxigênio para respirar e vão ter um outro receptor dos seus elétrons, né? E nós temos bactérias que são o quê? As bactérias que fazem a fermentação. Ou seja, elas podem fazer aerobiose, caso tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, elas fazem anaerobiose. Né?
Então a gente tem como exemplo aí as bactérias que são utilizadas aí para produção de pão, de vinho, né? Quando a gente vai fazer, alguém já fez iogurte em casa? Já. Já fez? Já. O que a gente faz? A gente tem que criar uma situação de o oxigênio não entrar ali, né? Para que ela consiga fazer a fermentação. Então eu já fiz, você coloca lá a panela, você tampa ela, você coloca pano, né? Para poder evitar que o oxigênio entre ali. E aí, o que tiver ali, ela consome, depois que ela consumiu, aí fica uma situação mais de anaerobiose, e ela faz o processo de fermentação e produz um produto muito rico em energia. Aqui está, né, as moléculas de ATP que são produzidas nos 3 tipos de respiração. Observe que na aeróbica, a gente vai produzir 38 moléculas de ATP, que é energia. Né? Vocês estão aí quebrando o alimento e formando ATP, muito ATP. Né? Ou seja, a eficiência da respiração aeróbica é muito mais eficiente e produz muito ATP. A anaeróbica, ó, ela é variável, menor que 38, mas menor que 2. Ou seja, bem menor. Né? A anaeróbica. A fermentação, 2 moléculas de ATP. Aí, por isso, é que como toma um iogurte, toma uma cachaça, né? Foi feita lá por fermentação, ela tem muita energia. Você tomou, esquentou. Porque ela é quente, ela tem muita energia. O álcool do nosso carro, né? O processo de fermentação da mesma forma. A gente obtém ele, coloca no carro porque ele queima, tem muita energia, ele solta o calor. Né? Então, o processo de fermentação, ele gera produtos aí diferentes, tá? E aí a gente tratou do processo que é o crescimento bacteriano. Que é importante a gente entender isso aí, que é outra questão, é outra palavrinha que a gente joga no buraco, a mesma coisa do macro e do micro. Né? Quando eu falo de crescimento bacteriano, eu estou falando em relação a quê? Aumento de tamanho? Aumento do número de bactérias, né? Ou seja, a capacidade de uma bactéria, a célula dela, se duplicar. Tá? E não ela crescer em tamanho, tá, gente? Então a bactéria ela não vai crescer em tamanho igual a gente cresce em tamanho da mesma forma, tá? Então a bactéria, né, é o tempo de geração dela, de uma célula formar 2. Vai variar, isso aqui é um esquema, tá, gente? Não é que são todas as bactérias são dessa forma. Aqui é só um exemplo para vocês. Ali, ó, uma bactéria depois de 20 minutos viraram 2. Depois de mais 20 minutos, ó, 2 viraram 4. Depois de 20 minutos, foi virando lá 16 e por aí vai, 32, sei lá. A gente vê aí que ela vai formando aí, uma vai virando 2 a cada 20 minutos, né? Aí você imagina, você pegou aí, é interessante a gente ver isso, muitas vezes fator de nós pegarmos uma infecção, isso é interessante, prestar atenção aqui, ó. Ter uma infecção, qualquer que seja, tá? Seja bactéria, seja vírus, seja eumintos, seja protozoários, por exemplo, né? A quantidade de células que entra no meu corpo daquele patógeno, ele pode me predispor a ter mais, a ficar mais doente ou não, tá? Por exemplo, fui lá numa discoteca, lá na boate, lá, tô lá tudo fechadinho lá, e aí eu respirei, vamos supor, 100 bactérias, 100 unidades de bactérias. Aí ela foi lá também, no mesmo lugar que eu, só que ela respirou 300. O corpo meu dela, o dela não vai ter mais trabalho para eliminar as 300? Agora eu estiver, agora é o contrário, e se eu estiver uma predisposição a uma outra doença? Por exemplo, eu tenho um HIV, por exemplo, né? E ela não tem, eu tenho HIV. Aquela 100, se caso eu não estiver tratando, né, do HIV e tudo mais, pode ser que aquela bactéria, aquela 100 foi suficiente para causar uma tuberculose. E nela não. Vocês entenderam a diferença? Ou seja, a carga, né, do patógeno, ele pode influenciar diretamente, né, e eu ter a doença ou não. Tá? Isso serve para tudo, viu, gente? Bactéria, para vírus, para eumintos, né? Por isso que tem alguns protocolos que a gente vê, por exemplo, de tratamento de água, onde se fala lá, se encontrar uma célula de um protozoário, aquela água está
inadequada para uso. Uma única. Entendeu? Ou seja, uma única. Você foi lá, fez lá o teste, né? No laboratório, você não tem uma, descarta. Tá? Aí outras espécies são relativas, coliformes fecais. Ela vai te autorizar, ela vai te permitir algumas, né, uma faixa, eu não lembro de cabeça, mas uma faixa. Até tanto ela pode ser utilizada para consumo humano. Acima de tanto, não, precisa de um tratamento específico. Tá? Por exemplo, né? Escherichia coli, por exemplo, né? A gente vai ter lá uns valores específicos. Ficou claro para vocês aí? Então, ou seja, a quantidade daquele patógeno que entra, o estado, né, fisiológico do paciente, ele predispõe diretamente aí quanto que ele vai lidar. Tá? Tem atenção aí que isso aí é bem característica em prova. Essa outra coisa aqui que é bem interessante também, esse esqueminha aqui, ó. A gente vê que, por exemplo, aqui no meio de cultura, a gente vê que nada na natureza ela é para a vida toda. Tá? Ela mostra-se que essas cores aqui é bem interessante por causa disso. A gente olha aqui, parece que é algo nada, né? Parece que aqui não está informando nada, mas vamos fazer uma reflexão aqui, ó. No tempo zero, eu tenho aqui essas bolinhas. Essas bolinhas aqui são o quê? Colônias, né? Unidades formadoras de colônias, de bactérias. Então aí vocês já observaram aí algumas placas que a gente já cultivou, vocês viram que tinha lá as unidades formadoras de colônia. Na próxima prática que a gente vai fazer, que a gente já fez, que a gente vai avaliar, vocês vão ver lá que vai ter várias bactérias, né? E aí aqui, ó, observe que cada uma está numa coloração, ó. Tem ali vermelha, tem roxo, tem verde, tá vendo? Isso no tempo zero. No tempo 15, o que aconteceu? A vermelha ela foi mais eficiente em crescer. Olha só, como que ela ficou muito mais rápido. A verde só fez uma célula a mais. E a rosa também só uma. Depois com 30 minutos, a vermelha começou, aí já surgiu o quê? Uma outra lá agora, ó, uma azul, uma cinza também, estão observando? Estão surgindo, ó. Já surgiram. Aí o que eu entendo nisso? O que eu posso entender? É o que a gente chama de, na natureza, a gente fala o processo muitas vezes de sucessão. E que é, o ambiente ele começa a ser modificado, aí chega outras espécies que não gostavam daquele ambiente inicial e agora começa a viver ali. É que modificou. Essa adaptação àquele meio. Então, o meio foi modificado pelas primeiras. Tá? O meio foi modificado pelas primeiras. Aí as outras falam assim, opa, agora o ambiente está bom. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem aqui, ó, tem várias bactérias, vários vírus aqui. Vamos pensar que todo mundo fica fechado aqui e durante ninguém sair. Vamos ficar aqui durante dias. Vai dar vontade de fazer xixi, não vai? Fazer cocô? Aí a gente vai começar a fazer. Vamos supor que a gente começa a fazer xixi e cocô, todo mundo aqui, ó. Vai dar aquele cheiro insuportável, aquele cheiro de urina. Não é? E aí vai vir o quê? Várias bactérias, ó, que não estavam aqui antes. O ambiente vai dar tóxico pra gente, mas pra elas, essas bactérias que gostam, pronto, elas já estavam aqui. Vai ter uma população controlada, não tinha alimento pra elas do jeito que elas viviam. Agora tem, agora elas começam a viver. Ficou bem claro, assim, ó, um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas eu gosto de dar um exemplo bem extremo, assim, que aí vocês assimilam mais fácil, tá? Então essa aqui agora, ó, está produzindo, por exemplo, CO2, está consumindo oxigênio, né? Pode ser aeróbicos, o ambiente está ficando mais pobre e o oxigênio pode ser uma situação dessa. Pode ser que estão eliminando algumas substâncias tóxicas ali. Começou a aparecer outros. Agora olha esse aqui, o que está acontecendo? Ó, a verde, ó. Como é que ela já está se reproduzindo mais? A azul, a rosa. Futuramente a gente não sabe como vai ser aqui, mas pode ser que futuramente as vermelhas morram. Por quê? Tinha um nutriente inicial aqui que era muito bom para elas, mas vocês concordam que elas só consumiam? E o meio não está sendo reposto. Pode ser que futuramente elas morram e as outras depois vão sobressair. Tá? Então a natureza a gente fala que nem tudo é para sempre, né? Tudo vai se modificar ao longo do tempo. E aí a gente tem, né, as condições necessárias para o crescimento das bactérias, né, que a gente tem alguns fatores químicos, né, que são o quê? A água, macro, micro e os fatores de crescimento, né? Então os químicos aí são aqueles outros
entrou aí a água aí como um elemento aí importante para ela crescer. Sem a água, por isso que é todo. Vamos lembrar sempre isso, os astronautas. Por que eles procuram a água em outro planeta? Porque a água é água. Todos os seres vivos vão precisar de água para viver. Tá? Então, se um determinado planeta tem água, opa, acende alerta. Pode ser que tenha vida naquele planeta. Tá? Aí vai olhar outras condições também para que ocorra. Tá? Físicos ambientais, nós temos aí o próprio oxigênio, a temperatura e o pH. Tá? E ele não vai ser, tá? Eu não coloquei aqui na revisão, mas vocês dão uma olhada lá. Eu tenho bactérias que precisam de pouco oxigênio, tem bactérias que precisam de muito oxigênio, tem bactérias que vivem em diferentes faixas de temperaturas, né? Tem bactéria que vive em temperatura mais baixa, tem bactéria que vive na temperatura do nosso corpo, que são as patogênicas, né? Por isso que elas vivem na temperatura do nosso corpo, porque elas são patogênicas, elas gostam dessa temperatura do nosso corpo. Então essa faixa aí, vai de 34 até 38, 40 graus, elas vivem ali. Então não adianta eu ir lá esquentar a comidinha lá, só pouco tempo atingiu 40 graus, opa, já matei a bactéria. Não, você colocou ela na temperatura que ela gosta, que é a nossa. Eu preciso levar essa temperatura maior por mais tempo para conseguir inativá-la no alimento. Tá? E o pH vai variar. Tem bactérias que gostam de pH mais ácidos, tem bactérias que gostam de pH mais neutros e bactérias que gostam de pH mais básicos. Tá? Então o pH vai de 0 a 14, o 7 é neutro, de 0 a 7 é ácido, acima de 7 até 14 é básico. Tá? E aí tem esse tubo aqui, ó, com relação ao oxigênio, ele mostra aí como que é o crescimento das bactérias aí, nesse tubo, nesse teste aí que foi feito, ó. Vamos observar, eu tenho esse tubo de ensaio, né, então eu tenho um meio de cultura aqui líquido, né, e aí, né, colocou o meio de cultura, colocou as bactérias, igual a gente fez ela na prática, vocês estão lembrando na última prática, se fizeram? E aí tampou, né, ou seja, ali eu tenho um oxigênio ali, né, naquela quantidade, naquele tubo ali. E aí o que observou? Que as bactérias elas cresceram mais próximo da parte de cima, né? A parte de cima tem mais oxigênio, ó. À medida que a gente vai descendo, a quantidade de oxigênio vai reduzindo. É igual no rio, não é? No rio, no mar, a quantidade de oxigênio, à medida que vai se descendo, ela vai reduzindo, tá? Ou seja, aqui aconteceu que eu tenho o quê? Bactérias que são consideradas de aeróbicas obrigatórias. Sem oxigênio elas não vivem. Tá? Ou seja, elas vão fazer fermentação, não são aeróbicas. Aqui, ó, na letra B já é diferente, ó. As bactérias cresceram lá no fundo. Então são as bactérias que não necessitam de oxigênio, são anaeróbicas. Tá? Na situação C, ó, o que eu tenho aqui, ó? Tem bactéria crescendo, ó, no tubo todo. Vocês estão vendo isso aqui? Só que eu tenho mais colônias na parte de cima, ó. Quando eu tenho oxigênio, é melhor, ué. Eu faço mais, produzo mais ATP, eu consigo viver melhor, não é? Então eu vou fazer aerobiose. Só que agora tem o quê? O que está correndo ali? A competição. Né? Todas são bactérias? São. Todas são da mesma espécie? São. Mas nós também não competimos entre nós, a nossa espécie. Né? Vocês estão competindo, hoje vocês não estão competindo não, mas na hora que vocês formarem, vocês vão competir entre vocês, não é? As bactérias estão ali também vão competir entre elas, cada célula. Aí as mais espertinhas conseguiram ficar em cima, né? Aí as outras falam assim, opa, ó, não consegui ficar aqui, mas deixa eu ficar lá embaixo, então eu vou viver da mesma forma. Tá? Ela fica ali, a que não se adapta, morre, tá? Então elas são o quê? Anaeróbicas facultativas, por quê? Na presença do oxigênio elas vivem, mas se não tiver oxigênio elas vivem também. Tá? Mas aí a taxa é menor. E a gente tem nesse caso aqui, que foi bem interessante, ó, elas ficaram na parte mais superior, só que tem uma diferençazinha pequenininha, ó. Na que é mais próximo do oxigênio, não cresceu tanto quanto na parte um pouco mais baixa. Então, ou seja, se eu falei que quanto mais desce ali, aquele tem menos oxigênio, ou seja, aquelas bactérias ali, elas precisam só de oxigênio para sobreviver. Elas precisam de muito. Tá? Então, por exemplo, as bactérias que vivem no nosso corpo, provavelmente são esses grupos aqui.
Por quê? Estou falando de uma bactéria dentro do nosso pulmão, que tem muito oxigênio. Mas vamos pôr lá dentro do nosso fígado, né? Dentro do músculo internamente lá, que não está tendo tanto oxigênio ali. Tem uma quantidade mínima ali para ele não morrer, logicamente, né? Mas aí a bactéria, opa, deixa eu sobreviver aqui, ó. Tem pouco oxigênio, consigo sobreviver. E aí ela vive dentro do nosso corpo, tá? Porque a gente tem dentro do nosso corpo diferentes quantidades de oxigênio. Aí a gente falou. Professor, no slide anterior, eu já falei da condição de crescimento físico, era oxigênio, temperatura e o que? O pH eu não falei, estou morando nas aulas, tá, gente? E agora, extremamente importante essa situação aqui, que sempre cai na 2, eu sempre falo dessas questões aí, é a questão com relação a compreender a curva de crescimento da bactéria. Então a população bacteriana ela vai crescendo de forma específica em fases diferentes, né? Então, por exemplo, a bactéria está aqui, ó, ela chegou lá no meio de cultura. Ela vai olhar o meio de cultura e vai falar assim, opa, o que eu tenho aqui nesse meio de cultura? Ó, tem isso, aquilo. Deixa eu começar a metabolizar. Ela começa a metabolizar, ver o que tem, e aí ela vai se organizando. Tá? É o que a gente chama o quê? De fase lag. Você tem que entender essas fases, tá? Esses nomes. Que é o quê? Fase lag, toda a divisão celular, ou seja, tá vendo aqui, ó, praticamente não se alterou o número de células. É bem estático. Tá? Ela está preparando para quê? Ela está produzindo lá parede celular, membrana plasmática, todos os constituintes dela lá. Ela está se preparando. E aí depois dessa fase lá, que ela já preparou tudo, né, ela já chegou aqui, ó, opa, agora já produzi tudo que eu preciso. Agora eu vou fazer a fase que eu chamo de quê? Vou fazer multiplicação de várias células minhas. Vou multiplicar. É o que a gente chama de fase exponencial, ó. Exponencial. Aqui, ó, virou várias células. Tá? Então, ou seja, é um crescimento exponencial, divisões celulares sucessivas, grande atividade metabólica. Tá? Então é a fase exponencial. Ficou claro aí a diferença entre a fase lag e a fase log? Tá claro para vocês? E aí chega no quê? Vamos parar para pensar que aquele meio ali, ó, então está sendo enriquecido, né? Ele está estático. É igual o meio de cultura lá, coloquei lá na estufa para crescer bactéria, não é? Tem lá vários nutrientes naquele meio de cultura. Mas se eu não continuar colocando no meio de cultura ali, ó, vai ficar estático a quantidade de material, não é? De nutriente. Não é assim? Ou seja, a bactéria vai pensar, opa, agora eu não consigo crescer mais porque eu não tenho mais os fatores de crescimento. Que é macro, micronutriente, né? Eles não estão sendo renovados. Tá o mesmo, tá perdendo, gastei tudo. Aí elas começam aqui, ó, a fase estacionária. Ela fica lá paradinha esperando, opa, deixa eu esperar, vamos ver se vai melhorar a situação. Vamos ver se melhora, se melhorar, bem, se melhorar, aí uma morre, ó, a coleguinha minha morreu aqui, ó. Aí ela vai, começa a ser degradada também, vira nutriente, não é? Aí fica naquela estática lá, aí o outro consegue ficar. A outra coleguinha morreu agora, opa, aí virou nutriente, começa a degradar, fica estático. Mas aquela situação fica estática por longo de muito tempo, né? Ela vai para a próxima fase, que é a fase de declínio. Né? O ambiente está muito pobre de nutriente, ela não consegue mais utilizar, né? E aí vem outras bactérias que geralmente podem ser que começam a viver ali, mas aí a gente chega na fase de declínio ou morte. Tá? Então a gente na saúde, a gente tem que frear o quê? É frear a bactéria na fase C? Qual fase que a gente tem que frear a bactéria? A, B, Principalmente na A e na B, né? Porque pode ser que na A a gente ainda não tem o sintoma. Tá? A gente vai conseguir ver o sintoma dela quando ela está na B. Não é? Se ela já está causando sintoma na A, opa, segue um alerta. Né? Mas na B. Né? E eu tenho que pegar na B inicial, não adianta ela estar lá na B lá no final. Né? Então por isso que a gente fala, ó, tá com uma infecção aí, alguma coisa, corre pro médico. Você não sabe.
Se ela está no seu pico máximo, lá já atingiu o seu pico máximo, então você já corre para o médico, já corre para poder saber o que está acontecendo, para que você consiga receber o tratamento e parar e frear isso aqui, ó. Tá? Que aí você freia isso aqui e ela vai para a fase, pula para a fase D. Tá? Ela não chega a terminar toda a fase B e a C. Ficou claro aí? As curvas de crescimento? Então vocês têm que interpretar aí na prova, se ela vier, se caso ela colocar uma situação, e te perguntar que fase que é aquela. Né? Você tem que interpretar qual que é aquela fase. E aí a bactéria ela vai se replicar de uma forma que a gente chama de fissão binária. O que é? A sua célula gera uma outra célula. Tá? Então, é o que a gente chama de fissão binária. O que ela vai fazer? Ela vai duplicar seu material genético. Né? Então, a gente vê aqui o material genético dela, aqui o DNA, ó. Ele vai ser duplicado, duplicou. E aí eu jogo. Já que eu tenho agora dois materiais genéticos, eu jogo um para um lado e um para o outro. Então, ele vai ir para a periferia, as células vão invaginar, ó, e geram duas células, uma idêntica à outra. Tá? Então as duas são idênticas à inicial. Ela gerou uma cópia dela. A gente chama de fissão binária. Ficou claro aí? Bem simples, né, de entender. E aí a gente tem algumas situações, né, que são diferentes da fissão binária. Por quê? A fissão binária, então, ela vai gerar uma bactéria idêntica a ela. Ou seja, se uma bactéria é resistente ao antibiótico, a filha dela também vai ser resistente ao antibiótico. Se ela for né, morrer por aquele antibiótico, então a filha dela também vai morrer. Tá? Ela é idêntica. Agora a gente tem algumas situações que a gente chama de quê? Recombinar os genes da bactéria. A gente chama de recombinação genética. A palavra parece estranha, né? Dá até medo. Nossa, que medo, recombinação genética. Aí vamos interpretar, é recombinar os genes. Opa, se eu estou recombinando, então vai gerar alguma coisa diferente, não é? Se eu estou recombinando, se eu estou mudando. Então, só que ela pode ocorrer de três formas. Transformação, que é o quê? Incorporar um DNA livre, né, geralmente decorrente de alguma célula que morreu. Então, o DNA está ali no ambiente, ele vai ser incorporado na célula, na bactéria. Ela pode ocorrer por conjugação, que é transferência de DNA de uma bactéria para outra, que envolve o contato entre duas células, ou seja, duas células vão se encontrar para que ocorra essa conjugação. Tá? E a transdução é a transferência de material genético mediada por bacteriófago. O que é um bacteriófago? O que é um bacteriófago? É um vírus de bactéria. Então, bacteriófago não é bactéria. Olha lá que se cair a prova, vai ver uma pegadinha lá. Bacteriófago é um vírus. Tá? Um vírus de bactéria. Eu vou ver aqui com vocês as três formas, tá? Então, eles perceberam essa transformação por esse esquemazinho que ocorreu aqui, ó. Esse que ocorreu no laboratório. O que eles fizeram? Eles pegaram bactérias encapsuladas vivas, elas foram injetadas em um camundongo. Então eu tenho aqui a bactéria, ó, diplococo, ó. São dois cocos juntinhos. Sempre pode, 2 e 2, um diplococos. Elas têm essa aura em torno dela aí, não é o espírito delas não, é a cápsula, tá? É a cápsula dela, não é igual de santo lá que tem em cima do santo, não. Esse aqui é a cápsula, tá protegendo elas. Ou seja, eu já entendo, vocês lembram que eu falei para vocês? Se as bactérias têm a fímbria, se elas têm a cápsula, elas podem ser mais virulentas, né? Elas podem causar mais doenças. Vamos ver se nessa situação aqui ocorreu isso. Pegou as bactérias encapsuladas, esse diplococos, colocou no camundongo vivo. Passou um tempo ele morreu, né? E aí observou, né? Vou pegar as células do camundongo e foi ver, ó, colônias de bactérias encapsuladas foram encontradas no camundongo dos mortos. Ou seja, são as bactérias que eu coloquei que causaram a morte do camundongo. Observou umas outras. Aí fez o segundo teste. Bactérias não encapsuladas vivas foram injetadas em um camundongo. Tá vendo? Ó, diplococo sem cápsula. Não tem lá a capinha lá que protege elas, não. O
O camundongo permaneceu saudável. Pegou, né, o sangue do camundongo, foi cultivá-lo, encontrou lá as bactérias lá de Diplococcus lá. Mas o camundongo ficou vivo. Elas entraram dentro dele, mas não causou a morte. Tá? Então pode ser que elas não conseguiram metabolizar alguma coisa para poder promover uma doença. Ele consegue retirá-lo do seu corpo, por exemplo, o mecanismo lá de defesa e tudo mais. Aí eles pegaram bactérias encapsuladas mortas pelo calor, foram injetadas em um camundongo. Olha só, as bactérias, foi lá, aqueceu essas bactérias encapsuladas, mortas, injetou no camundongo. O camundongo permaneceu saudável. Nenhuma colônia foi encontrada no camundongo. Ou seja, ela estava morta, né, só colocou elas. Elas não causam doenças, né, elas já morreram, ou seja, prova que a temperatura consegue inativá-las. Tá? Aí vem a segunda situação aqui, ó. Bactérias não encapsuladas vivas e bactérias encapsuladas mortas pelo calor foram injetadas em um camundongo. Ó, juntou as duas situações anteriores. Eu peguei bactéria encapsulada morta. Vai causar doença? Se ela fosse sozinha? Não. Não é, olha só, vamos olhar o 3. Encapsulada morta não causa doença. Mas eu peguei a viva, não encapsulada. Vai causar doença? Também não. Só que ele pegou as duas, ó. Pegou essas duas aqui, ó. Colocou no camundongo. O que aconteceu com o camundongo? Morreu. Ué, gente, mas se eu fiz esse aqui sem cápsula, não morre. É encapsulada e morta com calor. O camundongo não morre. Por que as duas juntas morreu? Não é estranho isso? Aí foi ver. O que eu achei? Bactérias encapsuladas vivas. Olha que esquisito isso. Aconteceu alguma coisa. Entendeu? Ficou claro? Agora, esse esquema. Porque olhando só. O primeiro, quando elas estavam vivas, né? As primeiras estavam vivas. Mas aqui, ó, sem cápsula, colocou nele, não morreu. Encapsuladas mais mortas. Coloquei temperatura lá, ó. Não morreu. Ficou vivo. Agora juntei a 2 e a 3, ó. As encapsuladas mortas e as sem cápsulas vivas. Teoricamente é para não morrer. Mas o camundongo morreu. Aí o que foi observado? Ocorreu uma recombinação genética dessas bactérias. Tá? Essas aqui que estavam mortas, ó, elas estavam mortas. Na hora que colocou ela no camundongo, o material genético dessas aqui ficou disperso. A célula começou a degradar, ficou disperso. Essa danadinha aqui que não tinha cápsula, foi lá, opa, esse gene aqui é diferente. Deixa eu pegar esse gene aqui para ver o que eu vi. Aí pegou o gene, e agora os genes, conjunto de genes não são responsáveis por produzir proteínas, algumas substâncias dentro do nosso corpo. Ela pegou aquele gene que faz o quê? Faz ela ter cápsula. Agora ela faz ter cápsula. Como se ela tivesse sofrido uma mutação. Então ela recombinou os genes dela. Aí ela virou viva, ela já é viva, com cápsula, porque ela tem o gene. Ficou claro aqui? Por esse esquema? Toda. Então ela ocorreu isso aqui, ó. Quem é o responsável, né? Eu já falei com vocês, que é o DNA. Né? Pegou o gene, introduziu no DNA, e aí produziu coisa. Então isso aí que a gente chama de transformar. Tem uma bactéria, ó. Morreu a bactéria. Olha o material genético dela. Vai ficar disperso ali no ambiente. Veio uma bactéria aqui agora, ó. Opa! O material genético dela é azulado, ó. Ela viu esse trechinho do vermelho. Deixa eu pegar pra mim. Deixa eu ver o que acontece comigo. Ela introduzindo o material genético dela. Se esse pedaço promove para ela promover uma cápsula, dá para ela, por exemplo, aquele pedacinho lá de material genético. Agora eu consigo viver a 0,5 graus Celsius a mais. É bom para ela, não é? Olha, nós não estamos aí agora no aquecimento global. Se ela consegue pegar um DNA
dá para ela a capacidade de viver 2 graus a mais, olha que importante para ela. Opa, eu consigo viver nesse ambiente, é muito bom. Provavelmente, né, gente, os cientistas vão ter que fazer isso, né? Encontrar genes, né, que condicionam, né, os seres vivos a viver uma temperatura mais elevada, né? Por exemplo, tem uma planta, a planta de milho não gosta, por exemplo, de temperatura acima de 3 graus Celsius. Se encontrar o gene que dá para ele a capacidade de fazer isso, opa, beleza, para levantar a temperatura que vai ter milho, entendeu? É que a gente chama de transgênico, né? A natureza, os cientistas vão fazer essas alterações aí. Tranquilo aqui, entendeu o que é transformação? Tá claro? Tá, então, tenha dúvida, olha naquele esquema lá. É mais difícil olhar aqui, quando você olha aqui, você assusta. Tem que ler e interpretar. Tá? Eu coloquei ele para poder entender isso aqui. Aí agora eu tenho uma outra que chama aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu preciso de uma bactéria encontrar outra. As bactérias não têm masculino e feminino, não existe isso, tá? A gente tem bactérias que a gente chama de fator F positivo e fator F negativo. O que vai condicionar elas a terem esse fator é o plasmídio. O plasmídio é um DNA circular pequenininho que está lá na célula da bactéria. Tá? Então aqui, ó, tem o material genético principal e eu tenho uma bactéria que ela vai ter esse plasmídio. São todas que tem? Não. Algumas que tem. As que tem são chamadas de F+. Tá? E esse F+, permite para ela fazer o quê? Criar uma estrutura que chama de pilos. Tá? Então é como se fosse um órgão sexual masculino, tá? Mas não é masculino. Tá, gente? Ela cria um pilos. Então, ou seja, a bactéria que tem um plasmídio, ela vai criar esse pilos. Esse plasmídio ele é importante por quê? Pode ser que naquele plasmídio tenha material genético, né, que vai conduzir para ela ter o quê? Uma resistência ao calor a mais, uma temperatura a menos, né, uma resistência a antibiótico, né, que seja, pode dar para ela uma condição adversa, melhor, tá? Aí ela vai em direção, ela vai procurar uma bactéria que não tem o plasmídio, né? É igual pilha, não é? Positivo ou negativo? Então ela vai procurar uma negativa, uma que não tem o plasmídio e não tem o vírus, tá? Ela vai em direção a ele, né? O que vai acontecer? O DNA, ele não é uma dupla fita, uma fita dupla, não é? O DNA, uma fita dupla. O nosso DNA é uma fita dupla, uma hélice, não é? As bactérias da mesma forma. O que ela vai fazer? Quando ela encontra a outra bactéria, ó, ela vai se ligar através do pírus, se liga para ela. Esse pírus é o que? É um tubo, é um canudinho. Tá? Então nesse canudinho, o que ela vai fazer? Ela vai vir um ribossoma aqui, ó, e vai cortar. Vai ter proteína que vai cortar ela aqui, ó, e vai liberar uma das fitas duplas, vai passar por dentro do canudinho e vai passar para a bactéria. Ou seja, cada uma agora ficou com uma fita. Uma de um lado, uma do outro. Mas o DNA é uma fita, eu já falei para vocês, uma fita dupla, não é? Agora o que vai acontecer? Elas vão se separar, a fita dupla ela vai duplicar. Né? Ela vai e produz a outra fita complementar. Né? A adenina se liga com a anina, não é assim? Então vai se complementar, vai ligar a outra. Ou seja, as duas bactérias agora têm pilos, e antes disso, né, vai ter o que? O plasmídio. Vai ter o plasmídio, vai ter o pilos. Tá? Então vamos supor que aquela bactéria aqui seja resistente a antibiótico. E essa aqui não é ao antibiótico X que eu tenho lá. No final eu tenho o quê? Duas bactérias resistentes ao antibiótico. Ficou claro? Né? Por isso que muitas vezes ocorre em hospitais. Pessoas que têm dupla infecção bacteriana e aí os médicos não conseguem tratar. Por quê? Porque está ocorrendo o quê? A troca genética. Tá? Uma F+, vai em direção a F-, e aí tem troca. Tem a transformação, né? Pode estar acontecendo de diversas formas aí. Tá? E aí lembrando, gente,
não é que ela só faz isso. Ela faz isso, depois ela faz inscrição binária, ou seja, gera várias delas. Aquela anterior também, depois ela vai lá e faz inscrição binária, gera uma população enorme de idênticas a ela. Ficou claro? Então não é um processo que começa e para, tá? É tudo em contínuo. Depois ela pode fazer a inscrição binária. Etapa 3? Olha só, eu falei que o DNA não é uma fita dupla, uma fita dupla. Todo DNA é uma fita dupla. O RNA é uma fita simples. O DNA é uma fita dupla. Então, olha só, o plasmídio aqui, ó, por mais que ele seja circular e seja pequenininho, mas ele também é um DNA, ele também é uma fita dupla. Por isso que ele está com dois círculos aqui, ó, 1, 2, uma fita dupla. Quando o pílus de uma bactéria se une a outra, esse tubo aqui, ó, ele é igual um tubo mesmo, é um canal, é um cano, que vai fazer o quê? Vai deixar alguma coisa passar daqui para cá. E o que vai passar? É uma dessas duas fitas, tá? A bactéria vem uma proteína e quebra, né, essa fita aqui de cá, vai criar uma linha e vai passar por dentro desse tubo. Então ela passa por dentro desse tubo e vai ficar agora uma fita do lado de cá e a outra ficando do lado de lá, tá? E aí, como eu falei que o DNA é uma fita dupla, aí essa fita simples, ela vai ter que virar dupla. Aí são as bases do lado do DNA, uma guanina se liga uma adenina, você lembra disso? E aí um vai ligar ao outro, aí forma a dupla, aí forma o circular de novo. Aí no final tem duas células, as duas tendo um plasmídio circular. E o plasmídio permite ela produzir o vírus. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Como que ela consegue produzir essa dupla? Essa dupla fita? Pelos ribossomos. Isso, os ribossomos vão passar aqui nela. Você lembra do ribossomo mensageiro? Ele vai receber informação de quais são as bases que ele tem que copiar e replica em forma o DNA. Tá? Não tem tanta proteína para fazer a ligação Tem, dessa fita? tem. Toda proteína vai ligar uma base na outra, com certeza. Mediado por proteínas também. E aí a última, gente, é a transdução. Que ela precisa de quê? Desse bichinho aqui, ó. O bacteriófago. É um vírus de bactéria. Tá? A última é para a gente fazer o intervalo. Então o bacteriófago, o que ele faz? Ele vai, né, entra na bactéria e vai injetar o material genético dele, ó. Esse aqui, ó, esse coisinho aqui, ó, estava nele, estava dentro dele. Ele injetou o material genético dentro da bactéria. Tá vendo que a coloração é diferente? Não é a mesma cor de cá, ó. Aí entrou o material genético dele aqui. O vírus, ele não vai escravizar a bactéria. Ele pode fingir de bobo lá dentro da bactéria. Ele fica lá dentro da bactéria, da nossa célula também, fica lá dentro. Ah, não tem nada. Você não sabe, ele tá lá quietinho, na hora que ele cismar, ele bum, multiplica e causaliza da sua célula. Tá? A bactéria é a mesma coisa. O que ele fez? Ele entrou dentro do material genético da bactéria e ele vai escravizá-la a fazer o quê? Produzir várias partes, ó. Tá vendo? Esse aqui entrou Vai conseguir reproduzir dentro da bactéria, né? dentro da bactéria. Tá vendo que isso aqui não entrou dentro dela? Que é grande, ó. Isso aqui é grande. O que entrou dentro dela? Material genético só. Não entrou o capsídeo todo. O que eu tenho aqui dentro agora? Um monte de capsídeo, ó. Ela escravizou o vírus e escravizou a bactéria, né, a produzir todos os seus constituintes. Estão vendo ali? E dividiu o material genético dela todo, ó. Em várias partes. Duplicou dele, tá vendo aqui, ó? Quebrou o material genético da bactéria, ó. Em várias partes, ó. O capsídeo, sozinho, ele não funciona. Ele precisa de material genético, não é? Os vírus, eles podem ser de DNA, não pode ser RNA. Tem vírus de DNA e RNA. Né? Então, vamos supor que esse vírus aqui seja de RNA. Agora, o que aconteceu? Ó, eu tenho um vírus de DNA, que é de RNA, não é? Que era dele inicial. Eu tenho um vírus de DNA, ó. Estão vendo aqui, ó? Diferente. O vírus pode ser DNA, pode ser RNA, não sei. Pode ser várias formas. O que vai acontecer agora? Vai liberar então o vírus de diferentes formas.
Esses vírus agora, eles são bacteriófagos, só comem bactéria. Ele vai transferir o DNA dele, ó, desse bacteriófago aqui, para outra bactéria, ó. Então, outra bactéria agora pegou um DNA que veio do vírus. Tá? Então, o DNA bacteriano, não é o DNA do vírus. Só que ele é o DNA da outra bactéria. Tá? E aí agora, opa, esse DNA aqui é legal, gostei dele. Me dá uma resistência maior para o ambiente, eu preciso de muito carboidrato. Se tiver um ambiente mais pobre, eu consigo viver. Ela está mais resistente. Ou então dá para ela uma capacidade para ela produzir fibra, produzir um flagelo, produzir um pílus, é o que seja, né, uma cápsula, tá? E aí ela pega e forma, tá? Uma nova célula bacteriana com um DNA diferente. Aí ela pode fazer fissão binária, gera outra célula idêntica dela, uma outra população, tudo idêntica a essa aqui, tá? Não aquela no início, agora nessa aqui. É uma nova célula. Ficou claro? Então vocês entenderam as três formas? Então, vamos fazer intervalos, está tudo claro. Daqui a pouco nós voltamos.